Pequeno, mas poderoso, conheça a menor planta do mundo. A Wolffia globosa, frequentemente chamada de lentilha d'água, é a menor planta conhecida na Terra, medindo apenas de 0,5 a 1,2 milímetros. Essa incrível planta aquática pode ser encontrada flutuando na superfície de lagoas, lagos e pântanos. Apesar de seu tamanho minúsculo, a lentilha d'água desempenha um papel importante no ecossistema, servindo de alimento para peixes e outros animais aquáticos. Ela também ajuda a manter a água limpa, absorvendo nutrientes e filtrando poluentes. Imagine uma planta tão pequena que 1000 delas cabem em uma única moeda. Pesquisadores estão estudando como a lentilha d'água pode ser utilizada na agricultura e no tratamento de águas residuais. Com seu rápido crescimento e capacidade de produzir biocombustível, a lentilha d'água pode se tornar uma solução ecológica para alguns dos nossos problemas ambientais. Você consegue acreditar que uma planta tão minúscula tem um impacto tão significativo em nosso mundo? Você sabia que Paracelso tinha ideias incomuns sobre a criação da vida? Esse alquimista do século XVI propôs uma teoria fascinante, mas estranha, de que a vida poderia surgir de um corpo humano com a ajuda de esterco de cavalo. Paracelso acreditava que se enterrasse esperma humano junto com o esterco por 40 dias, poderia criar um pequeno ser humano, que ele chamava de homúnculo. Sua ideia ilustrava uma curiosa mistura de ciência e misticismo, típica da época do Renascimento. Nesse período, muitos pensadores exploravam os limites da vida, da morte e da natureza, levando a descobertas revolucionárias e teorias estranhas. As ideias de Paracelso, embora estranhas pelos padrões modernos, destacam um momento importante na evolução do pensamento científico, quando a linha entre magia e medicina começou a se desfocar. Imagine as discussões que ele poderia ter gerado entre seus contemporâneos. Que outras teorias incomuns surgiram nessa época de pesquisas? Vamos descobrir a verdade sobre o Songkran. Este vibrante festival aquático tailandês celebra o Ano Novo Budista e é uma das festas mais emocionantes na Tailândia. Durante o Songkran, que acontece geralmente em meados de abril, as ruas se enchem de risadas e respingos de água, enquanto as pessoas jogam baldes, usam pistolas de água e até mangueiras. Essa tradição simboliza purificação e renovação, lavando as dificuldades do ano passado para receber com alegria novos começos. Participam não só os locais, mas também turistas de todo o mundo, criando uma atmosfera animada com música, desfiles e danças tradicionais. Embora possa parecer uma grande batalha de água, o festival também é um momento para encontros familiares e visitas a templos para homenagear Buda. Então, se você estiver na Tailândia durante o Songkran, prepare-se para se molhar e aproveitar a magia dessa experiência cultural única. Você ouviu sobre o programa inusitado de pirataria no MIT? Desde 2012, estudantes de graduação do Instituto de Tecnologia de Massachusetts podem obter um certificado em pirataria, adicionando um elemento interessante e diferente ao seu aprendizado. Embora o MIT não ofereça um curso completo em pirataria, os alunos podem se aprofundar em uma série de cursos envolventes. Esses cursos incluem habilidades como navegação, esgrima, tiro com pistola e arco e flecha, que não apenas ensinam habilidades práticas, mas também imergem os estudantes no espírito das lendas piratas. O programa incentiva o trabalho em equipe, a pesquisa histórica e atividades ao ar livre, oferecendo aos alunos uma pausa das aulas tradicionais. Cada certificado de pirataria não é apenas um nome divertido. Ele celebra a criatividade e a camaradagem entre os estudantes. Quem diria que estudar pirataria poderia ser educativo e emocionante? Pronto para embarcar em uma aventura acadêmica? É verdade que o comércio de escravos foi principalmente britânico. A verdade é muito mais complexa. Embora os navios britânicos que atravessavam o Atlântico sejam frequentemente o foco das discussões sobre o comércio transatlântico de escravos, eles transportaram apenas cerca de 6% do total de pessoas escravizadas. Impressionantes 90% das pessoas escravizadas foram, na verdade, enviadas para colônias espanholas e portuguesas, especialmente na América do Sul. O Brasil, por exemplo, se tornou um dos maiores destinos para indivíduos escravizados, impulsionado pela economia em expansão das plantações de açúcar, que exigiam uma enorme força de trabalho. Esse comércio começou já no século XV, com Portugal liderando o caminho. Seus métodos pioneiros e redes extensas prepararam o terreno para que outras nações europeias se envolvessem.
Ao longo dos séculos, o comércio transatlântico de escravos não apenas alimentou economias, mas também alterou drasticamente as demografias e culturas no Caribe e na América do Sul. Ao refletirmos sobre este capítulo significativo da história, é crucial reconhecer o contexto mais amplo, iluminando histórias diversas que contribuem para o nosso mundo hoje. Estamos prontos para explorar essas narrativas frequentemente negligenciadas? Você ouviu falar do projeto de habitação acessível em Umungi? Em Umungi foi construída uma grande área para americanos, projetada por Zoe Chin-Chang e Ayam Chao. Este bairro inovador, localizado em Pau Su, tem como objetivo oferecer soluções habitacionais acessíveis para famílias que desejam se estabelecer. Com o aumento dos preços das casas em muitas regiões, o projeto oferece uma alternativa refrescante, onde qualidade de vida se combina com preços acessíveis. Chin-Chang e Chao projetaram casas que unem conforto e funcionalidade, tornando-as atraentes para diferentes estilos de vida. A comunidade cria um senso de pertencimento, incluindo parques, escolas e comodidades que melhoram o dia a dia. Ao priorizar a acessibilidade, eles esperam atrair um grupo diversificado de moradores, contribuindo para a formação de um bairro vibrante. Este projeto não apenas aborda um problema importante, mas também redefine o que significa viver confortavelmente sem gastar todo o dinheiro. A determinação desses inovadores mostra que, com criatividade e dedicação, é possível construir uma comunidade forte. Como o Mungui inspirará outras cidades a seguir seu exemplo? Você já se perguntou por que pendrives competiram em Yorkshire? Em um evento inusitado, pendrives participaram de corridas únicas que começaram em uma fazenda em Yorkshire, onde precisavam percorrer uma distância desafiadora de 80 km. Imagine pequenos dispositivos competindo como atletas em uma esteira. Eles enfrentaram obstáculos, atrasos e a imprevisibilidade da transferência de dados. Após quase 1 hora e 15 minutos, os pendrives cruzaram a linha de chegada. Mas o mais surpreendente foi que, nesse tempo, apenas 24% de um arquivo de 300 megabytes havia sido carregado. Isso mostra que até a tecnologia mais rápida tem seus limites, especialmente ao transferir grandes volumes de dados. As corridas não eram apenas sobre velocidade. Elas destacaram como as tecnologias muitas vezes se comportam de maneira diferente do que esperamos. Seja por conexões lentas ou falhas técnicas, essa corrida estranha nos lembra que, às vezes, até os melhores gadgets precisam de um tempinho para se atualizar. O que realmente define a visão da aranha? Algumas espécies de insetos, como certas aranhas, têm um número surpreendente de olhos, 5. Esse sistema único inclui 2 grandes olhos compostos, que fornecem imagens detalhadas, e 3 pequenos olhos simples, que ajudam a detectar movimento e mudanças na iluminação. Os grandes olhos são impressionantes. Estão cheios de milhares de células sensíveis à luz, permitindo que as aranhas vejam bem em condições de pouca luz, tornando-as excelentes caçadoras noturnas. Os olhos menores, frequentemente dispostos em linha na cabeça da aranha, trabalham juntos para ampliar o campo de visão. Isso significa que as aranhas podem quase ver em todas as direções sem virar a cabeça. Enquanto nós, humanos, dependemos de nossos 2 olhos para perceber profundidade e focar, as aranhas têm muitos olhos que desempenham funções diferentes, melhorando sua capacidade de sobreviver em várias condições. Então, da próxima vez que você ver uma aranha tecendo uma teia, lembre-se de que esses 5 olhos desempenham um papel importante em sua vida, ajudando-a a se orientar, caçar e se proteger de predadores. A natureza não é incrível? Prepare-se para o calor extremo no Vale da Morte. Este lugar incrível detém o recorde da temperatura mais alta já registrada na Terra, alcançando 56,7 graus Fahrenheit. Imagine um lugar tão quente que parece que você está dentro de um forno. O Vale da Morte, localizado na Califórnia, recebeu esse nome dramático por causa do calor insuportável. A temperatura recorde foi registrada em 10 de julho de 1913, tornando-se um dia histórico para os amantes do clima. Esta região desértica não é apenas sobre calor, é também um ecossistema surpreendente com plantas e animais únicos que sobrevivem em condições tão severas. Apesar das temperaturas extremas, turistas vêm todos os anos atraídos pela sua beleza selvagem e paisagens incomuns. Desde a impressionante bacia de Badwater, que está abaixo do nível do mar, até as fascinantes dunas de areia, o Vale da Morte oferece vistas deslumbrantes junto com o calor escaldante. Então, quem é corajoso o suficiente para experimentar o lugar mais quente da Terra? Difícil de acreditar, mas a luz solar não é apenas branca.
Ela pode parecer uniforme, mas na verdade é uma mistura de todas as cores do arco-íris. Pense nisso. Quando a luz solar passa pela atmosfera da Terra, ela colide com moléculas de ar. Essa interação faz com que as ondas curtas de luz, como o azul, se espalhem mais do que as ondas longas, como o vermelho e o amarelo. É por isso que o céu parece azul durante o dia. Quando o sol se põe e a luz passa por mais atmosfera, a luz azul se espalha ainda mais, permitindo que as cores vermelha e laranja brilhem. Esse espalhamento de cores não só cria céus diurnos bonitos, mas também pores do sol incríveis que adoramos observar. Na próxima vez que você olhar para cima, lembre-se, você está testemunhando um espetáculo vibrante criado pela luz solar em interação com nossa atmosfera. A natureza não é incrível? Por que Vênus é mais quente que Mercúrio, apesar da distância? A resposta pode te surpreender. Vênus, o segundo planeta do Sol, é na verdade o planeta mais quente do nosso sistema solar, mesmo estando muito mais longe do Sol do que Mercúrio. Essa diferença impressionante no clima se deve à densa atmosfera de Vênus, composta de dióxido de carbono e nuvens espessas de ácido sulfúrico. Isso cria um forte efeito estufa, que retém o calor e eleva a temperatura da superfície a cerca de 900 graus Fahrenheit, aproximadamente 475 graus Celsius. Imagine estar em frente a um forno muito quente. É assim que é em Vênus. Enquanto isso, Mercúrio, embora esteja sob a luz solar direta, tem uma atmosfera muito mais fina, que não consegue reter o calor. Como resultado, Mercúrio enfrenta grandes variações de temperatura, de extremamente quente durante o dia a um frio glacial à noite. Assim, embora Vênus esteja mais longe do Sol, suas condições atmosféricas únicas a tornam um verdadeiro inferno, mostrando o quão dinâmica pode ser a nossa sistema solar. É verdade que a Grande Muralha é um conjunto de muros? A Grande Muralha da China é frequentemente vista como uma única estrutura longa e contínua, mas essa não é toda a história. Este incrível monumento é, na verdade, uma vasta cadeia de muros e fortificações construídas por diferentes dinastias ao longo dos séculos. Desde a dinastia Qin, no século III a.C., até a dinastia Ming, no século XVII, cada época acrescentou seus elementos e materiais únicos, criando um estilo mosaico que se estende por milhares de milhas. Originalmente construída para proteção contra invasões, a Grande Muralha também é um poderoso símbolo de força e unidade da China. Suas vistas impressionantes e rica história atraem milhões de visitantes a cada ano, tornando-a uma parte importante do patrimônio cultural. Portanto, da próxima vez que você imaginar a Grande Muralha, lembre-se de que ela conta a história de muitas mãos e corações que se uniram ao longo do tempo. Você sabia sobre o misterioso deserto dos esqueletos na Namíbia? Essa região única não é apenas arenosa e seca, ela guarda antigos segredos da vida marinha. O deserto dos esqueletos recebeu seu nome assustador, devido aos restos fossilizados de baleias e outros seres marinhos que um dia fizeram parte de um vasto oceano. Milhares de anos atrás, essa área estava inundada de vida. Com o tempo, mudanças drásticas no clima e na geografia a deixaram alta e seca, transformando-a no deserto que vemos hoje. As condições severas ajudam a preservar esses ossos, oferecendo pistas sobre o passado da Terra. Ao explorar essa paisagem fascinante, você pode encontrar não apenas fósseis incríveis, mas também dunas impressionantes e uma flora e fauna únicas, adaptadas ao clima árido. A beleza vibrante do deserto dos esqueletos o torna um destino imperdível para aventureiros e amantes da geologia. Você já se perguntou que histórias esses ossos podem contar sobre um mundo de milhões de anos atrás? Descubra este incrível mistério do Lego de 1997. Em um inesperado giro do destino, um navio cargueiro perdeu 4,8 milhões de peças de Lego durante uma forte tempestade no mar. O incidente aconteceu quando uma onda gigante atingiu o navio, derrubando um container cheio de blocos coloridos no oceano. É surpreendente que algumas dessas peças tenham sido encontradas nas praias ao redor do mundo por décadas. Caçadores de tesouros em lugares como Cornwall e o Noroeste Pacífico frequentemente encontram esses brinquedos levados pela maré, transformando o que poderia ser um simples problema de lixo em uma caça ao tesouro global. Imagine encontrar um navio pirata de Lego ou uma mini-figura enquanto passeia pela praia. Cientistas até usam esse fenômeno incrível para estudar as correntes oceânicas e o lixo marinho.
Então, na próxima vez que você visitar uma praia, fique atento. Você pode descobrir um pedaço da história do Lego. Imagine que você tem 1 milhão de gigabytes nas mãos. Isso é uma quantidade incrível de dados, equivalente a 2 petabytes. Para você ter uma ideia, um filme padrão ocupa cerca de 2 gigabytes de espaço. Isso significa que você poderia armazenar aproximadamente 500 mil filmes em apenas 2 petabytes. Hoje, nosso mundo digital gera volumes enormes de informações, desde postagens em redes sociais até vídeos em alta definição. E é por isso que as soluções modernas de armazenamento de dados são tão importantes. As empresas utilizam tecnologias como armazenamento em nuvem e grandes data centers para gerenciar esse espaço digital em constante crescimento. A cada ano, nossa capacidade de armazenar e acessar dados continua a aumentar, permitindo que guardemos memórias, arquivos de trabalho e entretenimento à mão. Então, da próxima vez que você enviar uma foto ou baixar um filme, lembre-se da imensa quantidade de dados que torna isso possível. Não é incrível o quanto avançamos na tecnologia de armazenamento de dados? Sim, é verdade. Para fazer apenas uma colher de chá de mel, 12 abelhas precisam se unir e se esforçar bastante. Cada abelha produz cerca de 1 para 12 de colher de chá durante toda a sua vida. Isso significa que essas pequenas criaturas voam de flor em flor, coletando néctar e transformando na deliciosa iguaria que todos nós amamos. Elas têm um processo especial. Coletam o néctar e misturam com enzimas em seus estômagos, transformando-o em mel antes de voltar para a colmeia. Ao retornar, elas passam o néctar umas para as outras, compartilhando até que ele se torne mel. Esse trabalho em equipe não só nos fornece mel saboroso, mas também desempenha um papel importante no ecossistema, polinizando plantas. Então, da próxima vez que você saborear algo doce, lembre-se da incrível jornada dessas abelhas trabalhadoras. A natureza não é maravilhosa? Você sabia que os cães adoram correr atrás de apontadores a laser? Essa brincadeira ativa os instintos naturais de caça deles, e muitos cães veem aquele pequeno ponto de luz como uma verdadeira presa. Quando eles correm e pulam tentando pegá-lo, a empolgação deles pode ser contagiante. No entanto, é importante entender que esses amigos peludos podem ficar frustrados ao perceber que nunca conseguirão pegar a luz que escapa. Isso pode levar a comportamentos obsessivos, o que não é bom para eles. Em vez de apontadores a laser, considere brinquedos físicos que os cães realmente possam pegar e brincar. Brinquedos como bolinhas, cordas ou brinquedos que fazem barulho permitem que os cães expressem seus instintos de caça de maneira construtiva, proporcionando estímulo mental e físico. Isso não só ajuda a satisfazer o desejo de correr, mas também fortalece o vínculo entre vocês. Portanto, embora correr atrás daquele pequeno ponto a laser possa parecer divertido, é mais sensato escolher brinquedos que proporcionem um tempo mais feliz e saudável para o seu filhote. O Miracle Garden de Dubai é o maior jardim floral natural do mundo, onde os visitantes podem apreciar flores vibrantes e composições criativas. Localizado na região de Dubai Land, nos Emirados Árabes Unidos, o jardim possui mais de 500 mil flores, dispostas em exposições impressionantes que atraem todos os visitantes. Entre suas características notáveis estão as elaboradas composições florais em forma de objetos famosos, incluindo um Airbus A380 em tamanho real e um divertido topiário do Mickey Mouse. O jardim apresenta milhares de variedades de flores, cada uma cuidadosamente cultivada para florescer nos meses mais frios. Ao caminhar por seus caminhos sinuosos, você ficará encantado com as cores vibrantes e os designs deslumbrantes. Este paraíso floral não é apenas um espetáculo para os olhos, é também uma maravilha da engenharia, utilizando sistemas de irrigação especiais projetados para economizar água e manter paisagens verdes, pronto para ver essa bela visão com seus próprios olhos. Prepare-se para se surpreender com Tumblina, o mini cavalo. Nascida em 2001 com uma rara forma de nanismo, Tumblina é oficialmente reconhecida como o menor cavalo do mundo. Ela mede apenas 43 centímetros e pesa 26 quilos, conquistando o coração de muitos. Tumblina não é apenas uma visão adorável, ela tem um impacto significativo como animal terapêutico. Este mini cavalo visitou diversos hospitais e centros de cuidados, trazendo alegria para crianças e idosos. Seu temperamento gentil, combinado com seu tamanho único, cria uma presença tranquilizadora, tornando-a um verdadeiro símbolo de compaixão e cuidado.
A história de Tumblina nos lembra que até as menores criaturas podem mudar o mundo para melhor. Pessoas de todas as idades a adoram, e suas visitas frequentemente iluminam os dias de forma inesperada. Como pode um cavalo tão pequeno ter um coração tão grande? Vamos entender o peso do avoirdupois. Avoirdupois é um termo interessante que vem do antigo sistema francês de medidas de peso. Nesse sistema, 1 libra equivale a 16 onças, algo que usamos todos os dias sem nem perceber. A palavra avoirdupois vem do francês e significa mercadorias com peso. Essa medida tem raízes na Idade Média, quando os comerciantes precisavam de uma forma padrão para medir e negociar produtos com precisão. Antes da adoção do sistema avoirdupois, diferentes regiões usavam diferentes unidades de peso, o que causava confusão e inconsistências. A simplicidade de entender que 16 onças equivalem a 1 libra ajudou a facilitar o comércio. Hoje, vemos avoirdupois em supermercados, por exemplo, ao comprar alimentos. Compreender esse sistema nos ajuda a medir e comparar pesos, ao cozinhar, enviar e em outras áreas, tornando-o uma parte importante do nosso dia a dia. Não é interessante pensar como algo tão simples quanto a medição influenciou economias e dietas ao longo dos séculos? Porque é uma máquina de venda de carros em Singapura. Essa inovação única, inspirada em carrinhos de brinquedo, permite que os compradores adquiram carros de luxo de uma forma futurista e emocionante. Com 15 andares de altura, a máquina pode acomodar até 60 carros premium, tornando-se um espetáculo impressionante para todos os visitantes. Imagine-se diante de uma estrutura de vidro brilhante, onde você pode ver diferentes carros através de uma interface digital, escolher o seu sonho e assistir enquanto ele desce graciosamente como um brinquedo. Essa máquina de alta tecnologia não só acelera o processo de compra, mas também destaca a reputação de Singapura como um centro de tecnologia avançada e inovações urbanas. É prático e também uma experiência divertida, transformando a compra de um carro em um espetáculo moderno. Não seria incrível sair dirigindo um carro de luxo logo após ele aparecer na máquina? Um fato interessante sobre o Mar Báltico. Esse incrível corpo d'água é não apenas bonito, mas também guarda muitos segredos sobre as estrelas. O Mar Báltico é um ecossistema único, moldado pela geografia e pela história, que nos oferece um olhar para o passado. Quando você olha para as estrelas, está testemunhando um espetáculo cósmico que se formou ao longo de milhões de anos. Cientistas acreditam que a luz que passa pela atmosfera carrega histórias da antiguidade, tornando cada olhar para cima uma conexão com a história. Esse fenômeno fascinante é como se você estivesse segurando um pedaço do tempo, pois as estrelas viram a Terra mudar e evoluir ao longo dos séculos. Imagine-se navegando em uma noite clara e sentindo a atração dessas luzes eternas acima de você. A influência do Mar Báltico é visível não apenas durante o dia. Seu céu noturno se transforma em uma tela de maravilhas, encantando todos que têm a sorte de vê-lo. Portanto, seja nadando, mergulhando ou apenas observando as estrelas, a magia do Mar Báltico convida você a olhar para cima e refletir sobre os mistérios do universo. Muitos não sabem, mas Montana é um paraíso para a vida selvagem. Este estado é famoso pela incrível diversidade de animais, graças aos seus diferentes paisagens, montanhas rochosas e vastas planícies. Por exemplo, espécies icônicas como os ursos grizzly e os ursos negros andam livremente por aqui, encantando os amantes da natureza com sua majestade. O carneiro bighorn pode ser visto nas encostas íngremes, enquanto os lobos cinzentos, conhecidos por seu comportamento em grupo, prosperam nas regiões selvagens do estado. Não podemos esquecer dos poderosos bisões, que desempenham um papel importante nos ecossistemas de Montana. Essas terras áridas criam lares naturais para essas criaturas e atraem muitos amantes da vida selvagem e defensores que desejam observá-las e protegê-las. Esse equilíbrio na natureza é vital, tornando Montana um refúgio para a biodiversidade. Portanto, seja em trilhas pitorescas ou apreciando vistas deslumbrantes, você pode encontrar um desses animais incríveis em seu habitat natural. Você sabia que a Islândia tem um dos parlamentos mais antigos do mundo? O Althing, fundado em 930 d.C., é frequentemente reconhecido como uma das instituições parlamentares mais antigas do planeta. Ele está localizado no Parque Nacional Thingvellir e se tornou um símbolo da democracia representativa, além de unir o povo. Embora a Islândia tenha orgulho desse título, as Ilhas Faroe e a Ilha de Man também afirmam ter parlamentos antigos da mesma época.
O parlamento das Ilhas Faroe, conhecido como Lagting, foi fundado por volta do ano 910 p.T., enquanto o parlamento da ilha de Man, chamado Tinwald, remonta a 979 d.C. Esses parlamentos desempenharam um papel importante na formação da administração de suas regiões, na criação de leis, na resolução de disputas e na união dos vikings. Você consegue imaginar como seriam os sistemas políticos modernos se seguissem esses princípios democráticos antigos? Você já se perguntou por que há tantas pessoas em Mônaco? Este pequeno país europeu é surpreendente pela sua densidade populacional e é o mais densamente povoado do mundo. Aqui vivem cerca de 19.361 pessoas por quilômetro quadrado e as ruas de Mônaco estão cheias de vida. Imagine uma cidade movimentada, onde cada centímetro é ocupado por moradores, turistas e luxo. O tamanho reduzido de Mônaco, com apenas cerca de 2,02 quilômetros quadrados, faz com que pareça mais uma comunidade vibrante do que um país. Essa situação única é parcialmente explicada pela sua popularidade como destino turístico e status de paraíso fiscal, atraindo pessoas ricas de todo o mundo. Como resultado, em Mônaco vivem tanto locais quanto estrangeiros, criando uma cultura diversificada, enquanto preservam sua identidade monegasca. Com uma densidade populacional tão alta, os moradores desfrutam de muitas comodidades e atrações, como o famoso Cassino de Monte Carlo e a Bela Costa. Então, como você imagina a vida em um lugar tão movimentado? O Império Maurya, que prosperou na antiga Índia de 322 a 185 a.C., atingiu seu auge sob a liderança do imperador Ashoka. Governando de 268 a 232 a.C., Ashoka tomou uma decisão crucial após a devastadora guerra com Kalinga. Esse conflito violento o levou a adotar o budismo, resultando em profundas mudanças em sua forma de governar. O reinado de Ashoka é conhecido por sua busca pela paz, gestão ética e respeito por todas as religiões. Ele promoveu esses valores ao gravar seus famosos editos em pilares e rochas por todo o seu vasto império, transmitindo mensagens de não violência e liderança ética. Essa abordagem não apenas destacou Ashoka como um governante progressista, mas também estabeleceu um precedente histórico para que os líderes priorizassem o bem-estar de seus cidadãos. Seus esforços para promover compaixão e compreensão continuam a ser influentes até hoje. Como as ações de Ashoka mudaram o futuro da Índia? É verdade que o biscoito mudou para sempre? Ruth Wakefield, uma talentosa confeiteira, criou o famoso biscoito com gotas de chocolate na década de 1930, em seu hotel Toll House, em Massachusetts. Mas sua genialidade não parou por aí. Em uma reviravolta surpreendente, Ruth vendeu a receita do seu biscoito para a Nestlé, em troca de um fornecimento vitalício de chocolate. Esse acordo inteligente não só garantiu que ela tivesse sempre chocolate à mão, mas também ajudou a popularizar o biscoito. Depois que a Nestlé começou a imprimir a receita nas embalagens de chocolate, a popularidade do biscoito com gotas de chocolate disparou por toda a América e além. Famílias e amigos adoraram essa deliciosa sobremesa, tornando-a parte essencial do aconchego em casa. Com bordas crocantes e centros macios e pegajosos de chocolate, o biscoito com gotas de chocolate rapidamente se tornou o prato de conforto ideal. Hoje existem inúmeras variações e receitas, mas tudo começou com o doce acordo de Ruth. Como uma receita simples se transformou em um clássico amado por milhões. Um fato interessante sobre compras durante furacões. Pesquisas recentes da Walmart mostraram que quando furacões se aproximam, os consumidores costumam comprar itens inesperados, como tortas de morango e cerveja. Esse comportamento inusitado revela como as pessoas se preparam para as tempestades. Não apenas estocando itens essenciais como água e pilhas, mas também buscando alimentos e bebidas que trazem conforto. Parece que o caos do furacão faz com que muitos procurem um pouco de normalidade e prazer, o que ilustra os efeitos psicológicos que o clima severo pode ter sobre nós. A relação entre esses produtos específicos mostra como os grandes dados podem revelar aspectos fascinantes do comportamento humano. Com essas informações, os varejistas podem gerenciar melhor seus estoques e atender aos desejos de seus clientes. Na próxima vez que uma tempestade se aproximar, você também vai querer tortas de morango ou uma cerveja gelada? Um fato interessante sobre longevidade. Jeanne Calment é a pessoa mais velha já confirmada na história, vivendo até impressionantes 122 anos. Ela nasceu na França em 1875
e testemunhou eventos históricos significativos, como as 2 guerras mundiais e a chegada à Lua. Você consegue imaginar como é passar por tantas mudanças? Calment teve uma vida ativa, começou a praticar esgrima aos 85 anos e andou de bicicleta até os 100. Ela frequentemente atribuía sua longevidade a uma dieta rica em azeite de oliva e a uma atitude positiva. A incrível duração da vida de Jeanne chamou a atenção de cientistas e gerontólogos, que estudam sua vida em busca de pistas sobre o envelhecimento. Embora muitos fatores, como genética e estilo de vida, influenciem a longevidade, a história de Calment se destaca como um testemunho de uma vida plena. Você já se perguntou o que é necessário para viver até uma idade tão extraordinária? Prepare-se para se surpreender com o incrível ciclo de vida das efêmeras. As efêmeras são criaturas realmente fascinantes, especialmente considerando sua vida adulta muito curta. Algumas espécies podem viver apenas algumas horas ou até minutos após se tornarem adultas. Você consegue imaginar viver toda a sua vida em um período tão curto? Essas vidas passageiras têm um único objetivo: a reprodução. Depois de saírem de suas ninfas aquáticas, que podem durar até 2 anos, as efêmeras se apressam em encontrar parceiros. Durante esse curto e ativo período, elas realizam danças magníficas no ar, mostrando sua beleza para potenciais parceiros. Após a cópula, as fêmeas depositam milhares de ovos na água, antes que suas vidas cheguem ao fim. Essa abordagem única garante a continuidade da próxima geração, mesmo que seu tempo acima da água seja incrivelmente breve. Não é incrível como a natureza encontra maneiras de sobreviver, apesar dessas dificuldades? Acredite ou não, mas a universidade mais antiga está no Marrocos. A Universidade Al-Qarawiyyin, em Fez, fundada em 859 por Fatima Al-Fihri, tem um título notável. Reconhecida pela Unesco e pelo Livro dos Recordes, é considerada a universidade em funcionamento contínuo mais antiga do mundo. Imagine um lugar onde estudantes aprendem há mais de 1160 anos. Fatima Al-Fihri, uma mulher inovadora, criou a universidade para oferecer educação de qualidade, focando nas ciências religiosas e naturais. Isso foi um marco na época, especialmente para a educação feminina, e abriu caminho para muitos acadêmicos ao longo dos séculos. Hoje, a Al-Qarawiyyin continua a desenvolver mentes, recebendo alunos de diferentes origens, que buscam conhecimento em várias disciplinas. Sua rica história reflete um compromisso com a educação que é passado de geração em geração. Então, da próxima vez que você pensar em instituições de ensino icônicas, lembre-se de que as raízes do ensino superior vão até esta maravilhosa universidade no Marrocos. Que incrível! E se eu te contar sobre o incrível baobá? Essa árvore impressionante, originária da África e da Austrália, é frequentemente chamada de árvore da vida, por sua incrível capacidade de sobreviver em condições adversas. Com troncos grossos que podem atingir vários metros de diâmetro, o baobá consegue armazenar até 120 mil litros de água. Essa adaptação incrível permite que ele sobreviva em locais com pouca chuva e condições extremas. Durante as estações secas, a árvore utiliza suas reservas de água, garantindo alimento e umidade para muitos animais, e até mesmo para os habitantes locais. O baobá não só sustenta a vida selvagem, mas também desempenha um papel importante na cultura e tradições locais, frequentemente servindo como um ponto de encontro. Sua forma única e longevidade, algumas árvores podem viver mais de 1000 anos, fazem dele uma verdadeira maravilha da natureza. Não é incrível como uma única árvore pode impactar tanto seu ecossistema? Vamos desvendar a verdade sobre a lâmpada de Thomas Edison. Muitos acreditam que Edison foi o único inventor da lâmpada, mas, na verdade, a história é um pouco mais complexa. Embora ele tenha melhorado significativamente seu design em 1879, o caminho para a iluminação elétrica começou muito antes. Por exemplo, em 1802, o cientista britânico Humphrey Davy criou a primeira lâmpada de arco elétrico, abrindo caminho para futuros inventores. Outros pioneiros como Warren de la Rue e Joseph Swan também experimentaram com lâmpadas primitivas. A habilidade de Edison não foi inventar a lâmpada, mas torná-la mais durável e confiável para o uso diário. Suas inovações tornaram a iluminação elétrica prática, permitindo que casas e ruas brilhassem. Portanto, embora o nome de Edison seja frequentemente lembrado com admiração, é importante reconhecer muitos outros que pavimentaram o caminho para a iluminação moderna.
Isso pode te surpreender. Um erro o deixou rico. Chris Reynolds, um cara comum da Pensilvânia, se viu em uma situação surreal ao entrar em sua conta do PayPal e ver um saldo chocante de 92 milhões de dólares. Sim, você não ouviu errado. 92 milhões de dólares. Esse incrível sucesso financeiro aconteceu por causa de um erro do sistema, proporcionando a Reynolds um breve momento de riqueza que muitos só podem sonhar. Por algumas horas, ele foi tecnicamente o homem mais rico do mundo, vivendo a fantasia de ficar rico instantaneamente. Imagine as possibilidades que passaram pela sua cabeça. No entanto, esse sonho não durou muito. O PayPal rapidamente corrigiu o erro e retornou o saldo ao normal. Embora ele não tenha conseguido gastar um centavo, a história de Reynolds captura a imaginação. Ela nos lembra de como a tecnologia pode, às vezes, criar momentos estranhos e inesperados em nossas vidas. Sua experiência levanta questões interessantes sobre o banco digital e a confiabilidade das transações online, fazendo-nos refletir. Como cada um de nós reagiria a uma descoberta tão chocante? Por que seu rosto pode revelar sua riqueza? Um estudo fascinante da Universidade de Toronto de 2018 mostra que as características do nosso rosto podem contar mais sobre nosso status socioeconômico do que pensamos. Pesquisadores descobriram que, ao analisar fotos em preto e branco de rostos, as pessoas conseguiam adivinhar a situação econômica com 68% de precisão. Esse resultado surpreendente indica que nossas experiências de vida e bem-estar podem moldar nossas feições ao longo do tempo. Por exemplo, características como linhas de sorriso, textura da pele e até mesmo a expressão facial podem ser sinais invisíveis que contam a história do nosso passado e estilo de vida. Pense nisso. Seu rosto não é apenas um reflexo da sua individualidade, mas também uma tela que revela ao mundo suas circunstâncias. Então, da próxima vez que você olhar no espelho, reflita sobre quanto seu rosto pode dizer sobre sua trajetória de vida. Suas expressões escondem a verdade? Por que Liechtenstein é tão único na Europa? Este pequeno país, localizado no coração do continente, tem uma característica em comum: não tem acesso ao mar e é cercado por outros países que também não têm saída para o oceano. Isso significa que Liechtenstein está totalmente rodeado por países como Suíça e Áustria, que também não têm um caminho direto para o mar. Você consegue imaginar estar completamente cercado por esses estados? Essa raridade geográfica destaca Liechtenstein entre outras nações e o torna um tema interessante para os amantes da geografia. Apesar de seu tamanho reduzido, apenas cerca de 160 km², Liechtenstein possui uma rica história e uma cultura vibrante. A capital, Vaduz, é famosa por seu magnífico castelo e paisagens deslumbrantes que atraem turistas o ano todo. Assim, enquanto a maioria dos países se orgulha de seus oceanos e praias, Liechtenstein brilha em seu ambiente único, provando que tamanho e praias nem sempre são o mais importante. Fato surpreendente sobre o nome Voldemort. Em francês, seu nome significa Voo da Morte, o que se encaixa perfeitamente nesse personagem icônico da série de livros de J.K. Rowling sobre Harry Potter. Voldemort representa o medo supremo da morte, mas, ironicamente, passa sua vida tentando evitá-la. Essa escolha de nome transmite habilmente a essência de seu caráter e os temas de medo e mortalidade que permeiam toda a série. A busca de Voldemort pela imortalidade, através da magia negra e das Horcruxes, mostra até onde ele está disposto a ir para escapar da morte. Sua transformação de Tom Riddle em Voldemort também destaca seu profundo medo da vulnerabilidade. Em vez de aceitar o ciclo natural da vida e da morte, ele escolhe o caminho da destruição e do caos, o que, ironicamente, leva à sua própria queda. É interessante como um nome pode dizer tanto sobre os motivos e o destino de um personagem. Um fato interessante sobre os recrutas. No exército dos Kashimeikwa, existe um nível mínimo de inteligência para quem deseja servir, para que os recrutas possam realizar tarefas básicas, como dobrar roupas e montar rifles. Essa exigência pode surpreender muitos, já que cerca de 10% da população dos Kanei não atende a esse critério. Isso significa que um número significativo de pessoas terá dificuldades com tarefas simples necessárias para o treinamento militar. O exército entende que certas habilidades são importantes para o sucesso no início do serviço, e além, por isso existe esse padrão. Para os recrutas, dominar essas habilidades é apenas o primeiro passo em um caminho muito mais longo. Isso destaca a importância das habilidades cognitivas junto com a preparação física.
moldando como os candidatos se preparam para o futuro nas Forças Armadas. Então, o que você acha desse aspecto surpreendente do recrutamento militar? Você sabia que as tarântulas podem regenerar suas patas? Essa incrível habilidade está ligada ao seu processo único de muda, que acontece várias vezes ao longo da vida da tarântula. Quando elas perdem uma pata devido a um ataque de predador ou durante uma disputa territorial, esses maravilhosos aracnídeos podem, com o tempo, recuperar as patas perdidas. No entanto, é importante notar que isso geralmente requer várias mudas para que a nova pata se pareça com a original. Durante cada muda, a tarântula descarta seu exoesqueleto antigo, permitindo que ela cresça um corpo novo e maior, e em condições adequadas, uma pata completamente nova. Essa habilidade não só ajuda na recuperação após ferimentos, mas também aumenta suas chances de sobrevivência na natureza, onde cada vantagem conta. Portanto, da próxima vez que você ver uma tarântula, lembre-se de que não é apenas uma criatura assustadora, é também uma mestre da regeneração, que continua sua jornada apesar das dificuldades. Você sabia sobre a rede de proteção na ponte Golden Gate? Durante a construção nos anos 1930, a segurança era uma grande preocupação, especialmente devido à altura do ponte. Infelizmente, 11 trabalhadores perderam a vida. No entanto, graças a uma enorme rede de proteção instalada sob o local da obra, 19 homens caíram, mas foram salvos de uma morte certa. Essa impressionante medida de segurança foi revolucionária para a época e refletiu a crescente atenção à segurança dos trabalhadores. Aqueles que sobreviveram às quedas ganharam o apelido de Clube do Meio do Caminho para o Inferno, destacando as condições perigosas que enfrentavam diariamente. Esses corajosos trabalhadores tinham uma conexão especial, compartilhando a experiência de uma morte iminente que muitos nem podiam imaginar. Sua sobrevivência, junto com o status icônico da ponte, lembra os riscos envolvidos na criação dessa maravilha da engenharia. Não é incrível como inovações em segurança mudaram o destino de muitos? Prepare-se para se surpreender com o icônico logo da Hyundai. Este símbolo é mais do que um design bonito. Ele carrega um significado profundo. A forma oval representa a expansão global da Hyundai, mostrando como a empresa busca alcançar clientes em todo o mundo. Mas não é só isso. A letra H, estilizada e inclinada para a direita, simboliza o compromisso da Hyundai com a inovação e o progresso. Ela reflete o espírito dinâmico da empresa, que continua a explorar novas tecnologias. Se você olhar de perto, perceberá que o logo lembra duas figuras se cumprimentando, o que destaca o compromisso da Hyundai com o atendimento ao cliente e o trabalho em equipe. Essa ideia de colaboração reflete o desejo deles de construir relacionamentos fortes com os clientes e garantir a satisfação. O logo encapsula a essência da missão da Hyundai: superar barreiras e criar conexões na indústria automotiva. Portanto, da próxima vez que você ver esse logo, lembre-se de que não é apenas uma marca, é um símbolo de parceria e progresso. Você sabia que o Saara não é só areia? Você pode imaginar o Saara como um mar infinito de dunas de areia, mas, na verdade, apenas cerca de 1/4 de seu território é coberto por areia. O restante é uma combinação interessante de planícies de cascalho, platôs rochosos e montanhas impressionantes. Essa diversidade surpreendente desafia os estereótipos tradicionais sobre desertos, mostrando que é muito mais do que apenas areia sem fim. Sob sua superfície, o Saara esconde fontes secretas de água, que sustentam a vida de maneiras inesperadas. Nesse ambiente hostil, diversos ecossistemas prosperam, demonstrando adaptações incríveis de plantas e animais. Por exemplo, algumas espécies de plantas desenvolveram a capacidade de armazenar água de forma eficiente, enquanto animais como o feneco criaram estratégias comportamentais únicas para sobreviver em temperaturas extremas. Compreender as características geológicas do Saara e seus ecossistemas ocultos nos ajuda a apreciar a complexidade dessa paisagem icônica. Então, da próxima vez que alguém mencionar o Saara, lembre-se de que há muito mais do que parece à primeira vista. Descubra essa incrível nova escada. A Flex Step da Lift Up muda nossa visão sobre mobilidade em casa e em espaços públicos. Imagine uma escada que se transforma em elevador com apenas um toque de botão. Esse design inovador ajuda pessoas com mobilidade reduzida, como cadeirantes, idosos e pessoas com deficiência, a se deslocarem entre andares sem estresse. Diga adeus às preocupações com degraus íngremes ou subidas inseguras.
A Flex Step proporciona transições suaves, tornando a vida um pouco mais fácil e acessível para todos. Seja para uso interno, conectando diferentes níveis, ou externo para acesso a prédios públicos. Esse sistema adaptável pode transformar nossa experiência com o ambiente. Embora a instalação leve algum tempo, os benefícios que oferece valem a pena. A Flex Step não é apenas uma maravilha técnica, é um símbolo do compromisso com a inclusão e a independência de todos. Não é incrível ver como a tecnologia tem um impacto tão positivo na acessibilidade? Você sabia que os golfinhos podem dormir com um olho aberto? Esses animais inteligentes têm uma maneira incrível de descansar, mantendo-se alerta. Os golfinhos, como os bottlenose, são conhecidos por seus comportamentos complexos, e seu jeito único de dormir é um dos mais interessantes. Eles possuem uma habilidade especial chamada sono uniemisférico, que permite que um lado do cérebro descanse enquanto o outro permanece ativo. Isso significa que eles podem nadar, ficar atentos a perigos e até subir à superfície para respirar enquanto cochilam. Mantendo um olho aberto, eles podem se proteger de predadores como tubarões e se manter em contato com outros membros do grupo. Essa estratégia de sono é vital para a sobrevivência na natureza, onde ameaças podem surgir a qualquer momento. Não é incrível como os golfinhos se adaptaram à vida no oceano? A capacidade deles de combinar descanso e vigilância é mais uma razão pela qual esses mamíferos marinhos fascinam nossa imaginação e nos lembram das maravilhas da natureza. Você consegue adivinhar o que realmente faz os carros subirem a montanha no Canadá? O Morro Magnético, localizado na bela região de Ladakh, oferece uma ilusão óptica fascinante que deixa os visitantes perplexos. Quando você coloca o carro em um lugar específico e coloca a transmissão em ponto morto, algo mágico acontece. O carro parece rolar para cima. Esse fenômeno curioso engana nosso cérebro, fazendo-nos perceber uma leve inclinação como uma subida, criando a ilusão de desafiar a gravidade. Turistas se reúnem no Morro Magnético com câmeras e curiosidade para ver esse fenômeno incomum com seus próprios olhos. A paisagem ao redor também é impressionante. Montanhas majestosas e um céu claro realçam o encanto deste lugar singular. As pessoas frequentemente se perguntam como funciona essa ilusão óptica e compartilham suas experiências com amigos e familiares. Embora possa parecer estranho, o Morro Magnético serve como um agradável lembrete de como a natureza pode enganar nossos sentidos. Na próxima vez que você estiver no Canadá, não perca a oportunidade de ver os carros subindo a montanha. Não seria interessante experimentar essa estranha reviravolta da realidade? Acredite ou não, um gigantesco domo viveu no espaço. Em um experimento incrível, um grupo de cientistas passou 2 anos intensos vivendo dentro de um domo autossustentável, projetado para simular as condições de outro planeta. Este projeto ambicioso teve como objetivo estudar a possibilidade de sobrevivência humana em ambientes fechados, longe da Terra. No entanto, os cientistas enfrentaram sérios desafios. Eles lidaram com a queda nos níveis de oxigênio, essencial para a sobrevivência, e com uma colheita ruim que ameaçou suas reservas de comida. Ao mesmo tempo, o aumento do dióxido de carbono criou uma atmosfera desconfortável, gerando estresse psicológico significativo nos participantes. Eles tiveram que enfrentar não apenas dificuldades físicas, mas também a pressão mental de viver em um espaço limitado. Esses problemas reais destacaram as complexidades da vida no espaço e se tornaram lições valiosas para futuras missões a Marte e além. Experimentos como esse nos lembram que, embora a exploração do espaço seja empolgante, também traz sérios desafios que precisamos resolver antes de realmente podermos chamar outro planeta de lar. Aqui está uma história incrível sobre Kennedy e os charutos cubanos. Antes de o embargo aos produtos cubanos entrar em vigor em 1962, o presidente John F. Kennedy se certificou de ter um estoque pessoal de seus charutos cubanos favoritos. Sabendo que esses charutos maravilhosos logo seriam proibidos nos IMSNEWA, ele astutamente pediu a seus funcionários que comprassem mais de 1.000 charutos logo antes das restrições. Esse fato pouco conhecido destaca não apenas o amor de Kennedy pelos charutos, mas também a tensão nas relações entre os IMERS e Cuba na época. O embargo visava restringir o comércio com Cuba e a circulação de produtos, mas isso não impediu Kennedy desfrutar de seus charutos favoritos. De certa forma, essa anedota divertida mostra até onde as pessoas estão dispostas a ir para garantir seus prazeres, mesmo em tempos de instabilidade política. Você sabia que o presidente Kennedy tinha um tipo especial de charuto que ele preferia?
o que acrescentava à sua lenda sobre os charutos. Por que Salvador Dalí nos fascina? Salvador Dalí, nascido na cidade de Figueres em 1904, é frequentemente considerado um dos mais icônicos artistas surrealistas de todos os tempos. Sua imaginação peculiar e estilo único o tornaram uma figura central no mundo da arte. As obras de Dalí estão cheias de cenas estranhas e símbolos vibrantes que convidam os espectadores a mergulhar nas profundezas de seu próprio subconsciente. Por exemplo, em sua famosa pintura A Persistência da Memória, vemos relógios derretendo, pendurados em uma paisagem surrealista, o que nos faz refletir sobre a natureza do tempo e da realidade. O talento de Dalí para o drama ia além da pintura. Ele também experimentou escultura, fotografia e até cinema. Sua personalidade vibrante e imagem pública excêntrica, complementada por seus característicos bigodes, atraíam ainda mais a atenção do público. Ao explorar suas criações, é difícil não se perguntar o que inspirou sua imaginação fértil. Acredite ou não, o Tempog Besartina é mal interpretado. Muitas pessoas erroneamente acham que essa criatura intrigante se parece com um humano escondido em cavernas, mas isso está longe da verdade. O Tempog Besartina é, na verdade, uma espécie única com características próprias. Esses seres notáveis habitam as sombras das cavernas e possuem adaptações especiais que os ajudam a sobreviver em condições escuras. Com seus corpos alongados e antenas especializadas, eles não são apenas mais um monstro mítico. Suas características são perfeitas para a vida nas cavernas. Por exemplo, a falta de pigmentação os torna quase invisíveis nas profundezas de seu habitat. Um exemplo incrível da criatividade da natureza. As ideias erradas como a forma humana muitas vezes surgem do folclore e de histórias que são embelezadas com o tempo. Ao conhecer as verdadeiras características do Tempog Besartina, podemos apreciar as verdadeiras maravilhas da biodiversidade do nosso planeta. Então, da próxima vez que você ouvir sobre essa espécie cavernícola, poderá compartilhar informações reais. Difícil de acreditar, mas as alianças simbolizam o amor. Essa tradição vem de uma crença antiga de que uma veia, conhecida como vena amoris, vai do dedo anelar da mão esquerda até o coração. Imagine a ideia romântica de que o amor está literalmente ligado ao seu dedo. Embora a ciência moderna tenha mostrado que essa conexão não é anatomicamente precisa, o valor sentimental ainda é forte. Muitas culturas adotaram a prática de usar alianças na mão esquerda, tornando-se um símbolo universal de compromisso e fidelidade. Essas alianças frequentemente têm designs bonitos, são feitas de metais e pedras preciosas, cada uma contando sua própria história de amor e devoção. Pense no momento em que você coloca essa aliança no dedo do seu parceiro. É uma promessa de eternidade. Então, da próxima vez que você olhar para a sua aliança, lembre-se de que é mais do que apenas um adorno. É um símbolo sincero da conexão entre duas pessoas. Difícil de acreditar, mas o ruído cósmico mudou nosso universo. Em 1964, dois astrônomos, Arno Penzias e Robert Wilson, que trabalhavam nos Bell Labs em Nova Jersey, enfrentaram um problema em comum. Sua antena parabólica, projetada para radiotelescópios, captava constantemente um estranho som zumbido que parecia vir do nada. No começo, pensaram que era apenas interferência, ou talvez um pássaro fazendo ninho na antena. No entanto, após várias verificações, descobriram algo extraordinário. Esse zumbido era causado pela radiação cósmica de fundo micro-ondas. Essa radiação é uma luz fraca que sobrou do Big Bang, mostrando-nos os vestígios dos primeiros momentos do universo. A descoberta deles não apenas confirmou a teoria do Big Bang, mas também abriu novos horizontes em nossa compreensão da evolução do universo. Imagine, esse ruído inesperado mudou toda uma área da ciência. E se eu disser que Anna Bogenholm sobreviveu quase congelada? Em 1999, essa corajosa esquiadora sueca se encontrou em uma situação perigosa ao cair em um rio congelado. Depois de ficar debaixo do gelo por 80 minutos, a temperatura do seu corpo caiu para 13,7 graus Fahrenheit. Embora isso pareça alarmante, sua incrível história mostra como o frio extremo ajudou a salvar sua vida. À medida que seu corpo esfriava, o metabolismo desacelerava, reduzindo a necessidade de oxigênio no cérebro. Surpreendentemente, essa reação natural protegeu seu cérebro de danos em momentos críticos. Após ser resgatada, Anna foi trazida de volta à vida e continuou a viver plenamente, tornando-se uma inspiração para muitos.
Sua história de resiliência não é apenas sobre sobrevivência. Ela destaca como o corpo humano pode se adaptar em condições incríveis. O que podemos aprender com sua experiência extraordinária? Por que um barco de lã flutua? É incrível, mas um grupo de designers criativos fez um barco de lã que realmente consegue flutuar. Essa criação única pode parecer uma ideia espontânea, mas mostra a criatividade em sua melhor forma. Feito de um fio resistente e à prova d'água, esse barco não é apenas uma novidade. Ele desafia nossas ideias tradicionais sobre a construção de barcos. No entanto, é importante destacar que, embora o barco de lã flutue, ele é considerado apenas condicionalmente adequado para o mar. Isso significa que ele pode não se sair bem em águas turbulentas, tornando-se mais um experimento interessante do que um meio confiável para aventuras em alto mar. Este projeto nos convida a pensar fora da caixa sobre materiais e design, unindo arte e praticidade de maneiras inesperadas. Quem sabe pode ser uma visão do futuro da navegação sustentável. Por que os hot dogs Nathans nos fazem sorrir? Tudo começou em 1916, quando Nathan Handwerker abriu sua pequena loja de hot dogs em Coney Island, Nova York. Para convencer os clientes de que seus deliciosos e baratos hot dogs eram seguros, Nathan teve uma ideia engenhosa. Ele contratou homens de jaleco para comer seus hot dogs, dando a impressão de que eram aprovados por especialistas. Essa estratégia divertida e inusitada chamou a atenção e atraiu clientes para sua loja, resultando em um grande aumento nas vendas. Com o passar dos anos, Nathan's Famous se tornou um símbolo americano querido, vendendo milhões de hot dogs todo ano, nos quentes meses de verão e em grandes eventos como o concurso anual de comer hot dogs, Nathan's no Dia da Independência. A cada mordida, você não apenas saboreia um lanche delicioso, você se torna parte de uma rica história que mantém o espírito do verão vivo por mais de um século. Por que a roda de Conan apresenta tantas dificuldades para os atletas? A roda de Conan, que é destaque na final do Giants Live World Tour 2023, não é um equipamento comum. Pesando cerca de 200 quilos, esse equipamento icônico é um verdadeiro teste de força e resistência. Os atletas precisam não apenas carregar esse peso pesado, mas também manter um ritmo constante, forçando seus corpos a trabalhar no limite. Esse desafio exige não só uma força física excepcional para levantar e mover a roda, mas também uma resistência mental para continuar quando a fadiga chega. Os participantes treinam arduamente, aprimorando sua força e resistência, pois cada segundo conta em um teste como esse. A roda de Conan foi projetada para simular subidas difíceis e exigências de resistência que encontramos na vida real, tornando-a um excelente teste de habilidades esportivas e determinação. Portanto, da próxima vez que você ver um atleta lidando com essa enorme roda, entenderá o quão desafiador é esse teste. Sim, existem. A cobra branca, também conhecida como cobra albina, é uma variação interessante da cobra tradicional e é bastante rara. Essas serpentes são especiais por causa de sua pele branca ou cremosa, resultado de uma mutação genética que impede a produção do pigmento melanina. A falta de cor as destaca entre as cobras marrons ou pretas mais comuns, mas também as torna vulneráveis na natureza, pois dependem do camuflagem para caçar e evitar predadores. Elas podem ser encontradas em algumas partes da África e da Ásia, e se comportam da mesma forma que suas parentes de cores tradicionais, incluindo a toxicidade e a postura de defesa. Devido à sua aparência única, as cobras albinas costumam atrair atenção em zoológicos e centros de conservação. Não é incrível como a natureza cria variações tão incomuns? Sim, é verdade. A água é uma substância incrível, pois suas propriedades mudam bastante dependendo da temperatura e da pressão. Por exemplo, quando o gelo, que é a forma sólida da água, é aquecido, ele derrete e se transforma em líquido. Se essa liquidez for aquecida ainda mais, ela eventualmente se transforma em vapor, um gás. Essas mudanças ocorrem porque a temperatura afeta a energia das moléculas de água. Com o aumento da temperatura, as moléculas se movem mais rápido, o que causa mudanças de estado. A pressão também é muito importante. Aumentar a pressão pode alterar os pontos de ebulição, permitindo que a água ferva a temperaturas mais altas. Esse princípio é essencial em muitos experimentos científicos e aplicações práticas, desde cozinhar até processos industriais. Pense nas panelas de pressão, que usam alta pressão para cozinhar os alimentos mais rapidamente, elevando o ponto de ebulição da água. Compreender como a temperatura e a pressão afetam a água
Ajuda cientistas e engenheiros a desenvolver melhores tecnologias, criar novos materiais e até explorar outros planetas onde a água pode existir. Não é incrível como algo tão comum pode se comportar de maneira tão extraordinária? Você já pensou nos recordes da NBA? Em 17 de dezembro de 1991, algo incrível aconteceu na história do esporte. O Cleveland Cavaliers enfrentou o Miami Heat em um jogo que ficou marcado por uma diferença enorme no placar. Os Cavaliers não apenas venceram, mas destruíram os Heat com um impressionante 148-80. Essa partida se tornou um recorde pela maior diferença de pontos na história da NBA, destacando não só a habilidade dos Cavaliers, mas também o drama e a imprevisibilidade do basquete. Com uma diferença de 68 pontos, os espectadores testemunharam um jogo coletivo, arremessos precisos e estratégias que deixaram o Miami Heat em choque. Essa partida incrível mostra como uma equipe pode dominar em quadra, fazendo os fãs do esporte se perguntarem se alguém algum dia conseguirá repetir uma diferença tão grande. Você consegue imaginar a atmosfera na arena naquela noite? Acredite ou não, o ouro é incrivelmente raro. Este metal precioso, que encanta a humanidade há milênios, pesa cerca de 190 mil toneladas no total, considerando todo o ouro já extraído. Se você o derretesse, veria o quanto é pouco. Seria suficiente para encher aproximadamente 3,5 piscinas olímpicas. Essa é uma forma clara de mostrar a raridade do ouro em comparação com seu alto valor e demanda em diversas áreas, incluindo tecnologia e joalheria. Devido ao seu brilho característico e resistência ao escurecimento, o ouro continua sendo um recurso desejado. Com o aumento do nosso desejo por esse metal brilhante, a realidade é que há uma quantidade limitada dele em nosso planeta. Então, da próxima vez que você ver um lindo anel de ouro ou uma moeda brilhante, lembre-se de quão especial e raro é esse pedaço de ouro, concorda? Algumas pessoas realmente têm medo de buracos. A tripofobia é um medo curioso que muitas pessoas sentem, embora não seja oficialmente reconhecida como uma condição médica. Esse desconforto geralmente aparece quando as pessoas veem aglomerados de buracos, como em colmeias ou em cápsulas de sementes de lótus. Para aqueles que sofrem com isso, apenas olhar para esses padrões pode causar ansiedade e aversão. Alguns pesquisadores acreditam que essa reação pode estar ligada à nossa evolução, funcionando como um mecanismo de defesa contra coisas potencialmente perigosas. Afinal, alguns animais e doenças têm padrões semelhantes com buracos, o que pode explicar por que nosso cérebro reage tão intensamente. Você já se sentiu desconfortável ao ver uma colmeia ou uma esponja? Você não está sozinho. Embora a tripofobia não seja classificada na literatura médica, é um sentimento real que muitas pessoas compartilham. Estudar as causas dessas sensações pode nos ajudar a entender melhor nossos instintos e medos. Um fato interessante sobre a estrada Wang Tunnel. Esta incrível estrada foi esculpida à mão na montanha na China e é famosa não apenas por suas vistas deslumbrantes, mas também pelo perigo que oferece. Imagine-se dirigindo por uma trilha estreita, cortada na rocha, com altos penhascos de um lado e precipícios do outro. A estrada Wang Tunnel proporciona vistas de tirar o fôlego da natureza, mas exige respeito devido às suas curvas perigosas e à necessidade de atenção constante. Os viajantes costumam ficar encantados com a paisagem, enquanto percorrem esse emocionante trajeto, onde cada curva revela uma nova vista panorâmica magnífica. Embora os aventureiros e fotógrafos busquem aproveitar sua beleza, a cautela é essencial, pois a estrada pode ser desafiadora em condições climáticas ruins. Seja você um buscador de aventuras ou alguém que apenas quer apreciar as vistas, a estrada Wang Tunnel deixará memórias inesquecíveis. Pronto para uma viagem emocionante? Você pode se surpreender. A dramática execução de Jacques B. Durante a Revolução Francesa, Jacques B se tornou o centro das atenções em uma execução chocante e teatral, que surpreendeu a multidão de maneira inesperada. Os algozes ajustaram a guilhotina de forma astuta, fazendo com que a lâmina parasse a poucos centímetros de seu pescoço, criando uma tensão insuportável para os espectadores. Essa cena macabra se repetiu 3 vezes, aumentando a tensão e provocando suspiros do público. Em vez de uma morte rápida, o espetáculo se transformou em um entretenimento grotesco, mostrando o quão longe as execuções públicas se afastaram de suas origens sombrias.
O que deveria ser um momento sério tornou-se um espetáculo fascinante, refletindo as emoções caóticas da França revolucionária, onde drama e horror se entrelaçavam como nunca antes. Poderia essa ser a forma mais estranha de execução pública da história? Prepare-se para se surpreender com a ponte tibetana. Esta incrível estrutura, localizada em Canelo, Andorra, é um sonho para os amantes de aventura. Suspensa a mais de 1.875 metros acima do deslumbrante Vale de Rio, a ponte se estende por impressionantes 603 metros. Não é apenas uma ponte, é a segunda mais longa ponte tibetana do mundo. Imagine caminhar por ela, apreciando as vistas deslumbrantes do Vale Verde abaixo e das montanhas ao longe. A ponte combina altura emocionante e beleza natural, atraindo turistas e aventureiros. Se você é um viajante experiente ou apenas quer sentir um pouco de adrenalina, a ponte tibetana em Canelo oferece uma oportunidade única de se conectar com a natureza de uma forma inesquecível. Você já sonhou em caminhar entre as nuvens? É verdade que o Ártico esconde tesouros? A região ártica é rica em recursos naturais valiosos, como petróleo, ouro, gás e ferro, o que a torna atraente para países como Rússia, IA, Canadá e algumas nações europeias. Essa riqueza traz grandes oportunidades econômicas, mas também gera tensões geopolíticas entre esses poderosos atores. Com o derretimento das geleiras devido às mudanças climáticas, novas áreas estão sendo abertas para exploração, e os países competem pelo controle desses recursos lucrativos. A atração por reservas inexploradas leva ao aumento da presença militar e a reivindicações territoriais. Ao mesmo tempo, o meio ambiente enfrenta riscos, já que a perfuração e a extração podem causar poluição e destruição de habitats. Considerando os ecossistemas únicos do Ártico, surge a pergunta: podemos equilibrar a busca por recursos com a necessidade de proteger o meio ambiente? Essa situação continua a ser um tema central nas discussões internacionais. O que você acha que devemos fazer? Vamos revelar a verdade sobre a tecnologia Hydrace. A história da Hydrace é uma jornada fascinante que acompanha a evolução dos automóveis, mostrando como nossos sistemas de transporte mudaram para atender às necessidades da sociedade. Inicialmente desenvolvida para aumentar a eficiência dos motores, a tecnologia Hydrace passou por melhorias significativas ao longo dos anos. Com o crescimento da popularidade dos carros e a demanda por melhor desempenho, a Hydrace surgiu para otimizar o consumo de combustível e reduzir as emissões. Essa inovação é um exemplo claro de como as tecnologias se adaptam às exigências da sociedade, refletindo nossas crescentes preocupações com a sustentabilidade ambiental. Ao continuar a inovar, a tecnologia Hydrace não é apenas uma resposta às últimas tendências, é um caminho para um futuro mais verde no transporte. O que isso significa para a próxima geração de automóveis? Podemos esperar mudanças ainda mais impressionantes pela frente. Quando a cenoura pode deixar sua pele laranja? É verdade, comer muita cenoura pode causar uma condição chamada carotenemia. Isso acontece porque a cenoura é rica em beta-caroteno, um pigmento que dá a ela sua cor vibrante. Quando você consome cenouras em excesso, o beta-caroteno se acumula no seu corpo e pode deixar a pele com um tom alaranjado. Essa condição geralmente é inofensiva e desaparece ao reduzir o consumo de cenouras. É um exemplo interessante de como nossa alimentação afeta nossa aparência, confirmando o velho ditado: você é o que você come. Embora a maioria das pessoas precise comer uma quantidade enorme de cenouras para isso acontecer, imagine alguns quilos por dia. É um bom lembrete sobre a importância da moderação na dieta. Então, embora a cenoura seja saudável e saborosa, é sensato combiná-la com outros vegetais coloridos. Você já notou essa mudança inesperada na cor da pele por causa dos seus lanches favoritos? Por que o túmulo de Shakespeare ameaça os ladrões? Este famoso dramaturgo, conhecido por sua linguagem rica e habilidade de contar histórias, deixou um aviso sério em sua lápide. Seu túmulo está localizado em Stratford-upon-Avon, e a epígrafe soa como uma maldição para aqueles que ousarem perturbar seu descanso. Shakespeare pede aos futuros visitantes que respeitem seus restos mortais, alertando que quem desenterrar seu túmulo enfrentará consequências terríveis. Essa combinação interessante de estilo poético e preocupação prática reflete o quanto ele levava a sério seu último local de descanso. Essa maldição também sugere o medo comum de saques de túmulos em sua época, uma ameaça real que preocupava muitas famílias.
Ao colocar esse aviso, Shakespeare garantiu que seu legado como escritor permanecesse intacto, lembrando a todos nós da importância de respeitar os que partiram. Você teria coragem de perturbar um legado tão poderoso? Descubra a arte da carrossel de bicicletas de Robert Wexler. Esta criação única não é apenas um carrossel comum. É uma combinação incrível de criatividade e engenharia, feita com 9 bicicletas. Wexler, um artista inovador, criou esta obra de arte móvel para celebrar a alegria do movimento e o espírito do ciclismo. Cada bicicleta contribui para uma apresentação divertida, girando juntas e criando uma experiência visual fascinante. Ao assistir ao movimento, é impossível não sentir a energia e a emoção do design. Mas o carrossel não é apenas bonito. Ele representa a ideia de que a arte pode ser interativa e divertida. Imagine-se pedalando em uma dessas bicicletas enquanto ela gira, compartilhando um momento de alegria com amigos e família. O carrossel de bicicletas de Wexler convida todos a experimentar a arte de uma maneira nova. Você já viu algo tão criativamente empolgante? Prepare-se para se surpreender com a transpiração dos seus pés. Você sabia que em cada pé existem cerca de 250 mil glândulas sudoríparas? Essas pequenas, mas poderosas glândulas trabalham duro, especialmente durante atividades físicas, ajudando a regular a temperatura do corpo. Quando você corre, caminha ou até dança, seus pés suam para se manterem frescos. No entanto, se não tomar cuidado, a umidade pode causar mau cheiro. As bactérias prosperam em ambientes úmidos e, ao decompor o suor, geram odores. Por isso, é importante usar meias e sapatos que deixem os pés respirarem, mantendo-os secos e felizes. Lavar e trocar de calçado regularmente também ajuda a evitar odores. Então, da próxima vez que você se preparar para um treino, lembre-se das suas trabalhadoras glândulas sudoríparas. Elas desempenham um papel fundamental em mantê-lo fresco e confortável, mas precisam de um pouco de ajuda para controlar o cheiro. Fato surpreendente sobre a longevidade das estrelas do mar. Ao contrário da maioria dos animais, as estrelas do mar não morrem de velhice. Esses seres incríveis têm a capacidade única de regenerar membros perdidos, o que lhes permite viver potencialmente para sempre, desde que evitem predadores, doenças e danos do ambiente. Se uma estrela do mar perder um braço, ela simplesmente cresce um novo. Esse processo de regeneração pode levar tempo, às vezes meses, mas é vital para a sua sobrevivência. Sua biologia única permite que habitem em diferentes ambientes, desde poças de maré até zonas de águas profundas. Curiosamente, algumas espécies de estrelas do mar podem até regenerar uma estrela do mar inteira a partir de apenas um braço, o que destaca sua incrível resistência. Cientistas estudam esses seres para aprender mais sobre regeneração, o que pode inspirar avanços na medicina para os humanos. Então, da próxima vez que você ver uma estrela do mar, lembre-se de que não são apenas objetos interessantes na praia, são sobreviventes extraordinários do oceano. Acredite ou não, mas Hades não é mau. Muitas vezes, ele é mal interpretado. Hades é o deus grego antigo que governa o submundo, para onde as almas vão após a morte. Embora muitos o vejam como um vilão, ele apenas cumpre seu papel como guardião dos mortos. Seu reino, conhecido como o submundo, é um lugar único que garante justiça para as almas após a vida na Terra. Hades é geralmente retratado como severo, mas justo, garantindo que cada alma receba o que merece. Ele é protegido por Cérbero, um feroz cão de 3 cabeças que impede os vivos de entrar e os mortos de escapar. Longe de ser uma figura horrível, Hades desempenha um papel importante no ciclo da vida e da morte, equilibrando o mundo dos vivos e o dos que partiram. Então, da próxima vez que você ouvir seu nome, lembre-se de que Hades é muito mais complexo do que parece. Você sabe o que realmente torna os pombos inteligentes? Os pombos não são apenas aves que voam no parque. Eles têm habilidades mentais impressionantes. Estudos mostram que essas criaturas inteligentes podem reconhecer letras e diferentes estilos artísticos, tornando-os mais inteligentes do que muitos pensam. Na verdade, eles conseguem encontrar o caminho de casa, usando pontos de referência visuais, o que os ajudou a servir à humanidade como mensageiros ao longo dos séculos. Essa habilidade de distinguir formas e cores permite que eles encontrem comida e evitem perigos, desempenhando um papel importante em sua sobrevivência. Antigamente, os pombos eram essenciais para enviar mensagens a longas distâncias, destacando a incrível conexão entre humanos e essas aves.
Sua visão aguçada e habilidades mentais não são apenas fascinantes, mas também necessárias para a vida cotidiana na natureza. Então, da próxima vez que você ver um pombo, reserve um momento para apreciar sua inteligência surpreendente. E se eu disser que os flocos de neve são únicos? Cada floco de neve é uma obra de arte incrível, criada pela natureza quando o vapor d'água congela na atmosfera. Tudo começa quando uma gota minúscula de água fria se congela ao redor de um grão de pólen ou de poeira. À medida que esse floco de neve começa a crescer, as mudanças de temperatura, umidade e vento moldam seu padrão delicado e complexo. Isso significa que cada floco de neve segue seu próprio caminho único pelo céu, resultando em bilhões de belos cristais caindo a cada inverno. Apesar de haver incontáveis flocos de neve cobrindo a Terra, os cientistas ainda não encontraram dois absolutamente iguais. Esse fato fascinante destaca o milagre e a complexidade da natureza, lembrando-nos que até mesmo em um fenômeno tão simples como a neve, existe individualidade. Então, da próxima vez que você pegar um floco de neve na luva, lembre-se de que é um milagre único. O que realmente influencia o nosso clima? A interação entre a atmosfera da Terra, as correntes oceânicas e a energia solar forma o clima que vemos todos os dias. Essa conexão complexa é a base dos nossos sistemas climáticos. Por exemplo, o efeito Coriolis, causado pela rotação da Terra, afeta a direção dos ventos ao redor do mundo. Ele ajuda a formar importantes correntes de vento, como os alísios e as correntes de jato, que definem o clima em diferentes regiões. Esses padrões são essenciais não apenas para entender o clima do dia a dia, mas também para fenômenos climáticos maiores, como furacões e monções. Quando as correntes oceânicas e os ventos interagem, podem surgir tempestades que afetam o clima local e até têm consequências globais. Diferentes regiões do mundo experimentam fenômenos climáticos variados devido a esses padrões em mudança, resultando em zonas climáticas únicas. Então, da próxima vez que você conferir a previsão do tempo, lembre-se de que não se trata apenas de nuvens e sol. Há um mundo inteiro de interações científicas por trás disso. E se eu disser que ultramaratonas têm mais de 100 milhas? Essas corridas incomuns testam os atletas ao máximo, apresentando distâncias desafiadoras e muitas vezes condições severas. Um dos eventos mais conhecidos é o Maratona des Sables, que acontece no calor escaldante do deserto do Saara. Imagine correr por vários dias seguidos, carregando todos os seus suprimentos sob um calor extremo, lutando não apenas contra o cansaço, mas também com a areia movediça e ventos fortes. Os ultramaratonistas treinam arduamente, desenvolvendo sua resistência ao longo de muitas milhas e aprendendo a ouvir seu corpo. Eles enfrentam desafios únicos, como navegar por rotas complicadas e manter o equilíbrio hídrico, tornando cada linha de chegada uma conquista grandiosa. Aqui não se trata apenas de velocidade, a força mental e a determinação são essenciais. Você está inspirado a calçar seus tênis e descobrir do que é capaz? Veja o que realmente acontece quando drones voam rápido. Os irmãos Bell, Luke e Mike ficaram famosos por criar o drone mais rápido do mundo. Esse impressionante sucesso mostra seu talento inovador em engenharia e determinação. Com uma velocidade máxima que deixa os concorrentes para trás, o drone deles voa pelo ar, provando que a criatividade pode ultrapassar limites. O processo de desenvolvimento não foi fácil. Luke e Mike passaram muitas horas testando diferentes protótipos, ajustando cada detalhe e focando em torná-lo leve e aerodinâmico. O trabalho deles destaca a combinação de tecnologias avançadas e práticas de engenharia que ampliam as possibilidades dos drones. Os drones não são mais apenas brinquedos. Agora são ferramentas para entrega, fotografia, agricultura e até corridas. A conquista dos irmãos Bell inspira outros a explorar o mundo da tecnologia e engenharia de drones. Então, o que espera os drones no futuro? Com inovadores como os Bell, o céu pode ser o único limite. A inclusão das mulheres na Maratona de Boston em 1972 foi um passo importante para a igualdade de gênero no esporte. Antes, as corredoras enfrentavam grandes obstáculos e muitas vezes eram impedidas de competir devido a ideias ultrapassadas sobre suas capacidades físicas. Kathrine Switzer foi a primeira mulher a correr oficialmente a Maratona de Boston, embora tenha se registrado como homem. Sua determinação e o esforço de outras pioneiras desafiaram o status quo e abriram caminho para as atletas em competições.
Esse marco não apenas abriu portas para as mulheres nas maratonas, mas também estabeleceu um forte precedente para a inclusão em diversos eventos esportivos ao redor do mundo. Com o aumento do número de mulheres nas pistas, suas conquistas inspiraram uma onda de mudanças, incentivando organizações a apoiar a participação feminina e promovendo uma nova era no atletismo. Surpreendente, mas a prata não é pura. Embora muitas vezes imaginemos a prata esterlina como brilhante e impecável, na verdade é uma liga. A prata pura, conhecida como prata fina, é muito macia para uso prático, tornando-se facilmente arranhada e amassada. Para criar a prata esterlina, os joalheiros adicionam uma pequena quantidade de cobre, exatamente 7,5% de cobre, formando uma liga metálica que possui maior resistência e durabilidade. Essa combinação permite a criação de joias e utensílios domésticos lindamente elaborados, que resistem ao teste do tempo. Então, quando você admira aquele lindo colar de prata ou a elegante louça prateada, lembre-se de que não é apenas prata, é prata esterlina. O cobre não só aumenta sua resistência, mas também lhe confere um calor e brilho únicos. Por que se contentar com a fragilidade quando se pode desfrutar da combinação de beleza e resistência? É verdade que as vacas têm 4 estômagos? Sim, é surpreendente. As vacas não têm 4 estômagos separados. Elas têm um estômago que é dividido em 4 partes: o rumen, a rede, o livro e o coágulo. Esse sistema único de digestão ajuda as vacas a processar eficientemente seu alimento principal, a grama. Quando as vacas comem grama, ela primeiro vai para o rumen, onde os micro-organismos ajudam a quebrá-la. Depois, ela passa para a rede, que retém os pedaços grandes. A comida parcialmente digerida então vai para o livro, onde a água é absorvida, e finalmente para o coágulo, onde ocorre a digestão principal. Esse processo incrível permite que as vacas transformem materiais vegetais duros em nutrientes essenciais que sustentam seu crescimento, produção de leite e necessidades energéticas gerais. A natureza não é incrível? Você já ouviu falar sobre sistemas de irrigação inteligentes? Essas soluções inovadoras usam inteligência artificial e previsões do tempo para criar um cronograma perfeito de irrigação das plantas. Imagine um sistema que sabe quanta água seu jardim precisa, com base em dados meteorológicos em tempo real. Os agricultores agora podem conectar esses sistemas inteligentes a aplicativos em seus celulares, permitindo gerenciar a irrigação de qualquer lugar, seja em casa ou até mesmo de férias. Essa tecnologia não só economiza água, mas também garante que as plantas recebam a quantidade certa de umidade nos períodos críticos de crescimento. Analisando as condições climáticas, esses sistemas podem prever quando vai chover, reduzindo a irrigação desnecessária e ajudando a preservar esse recurso valioso. Além disso, notificações automáticas informam os agricultores sobre as necessidades hídricas de suas culturas. Qual é o resultado? Plantas mais saudáveis, menos desperdício de água e custos reduzidos. Com as mudanças climáticas ameaçando os métodos tradicionais de agricultura, a irrigação inteligente pode ser a chave para uma agricultura sustentável. Não é incrível como a tecnologia pode nos ajudar a cultivar alimentos de forma mais eficiente? Descubra os brilhantes túneis de gelo sob a geleira Mendenhall. Essas cavernas fascinantes, escondidas sob a superfície da geleira, são uma mágica manifestação da arte da natureza. O gelo azul fluorescente cria uma atmosfera quase sobrenatural, atraindo visitantes e aventureiros a explorar suas profundezas. À medida que a geleira derrete e se move, esses túneis estão em constante mudança, tornando cada visita única e emocionante. No entanto, essa beleza vem com um aviso: o ambiente pode ser perigoso. O derretimento do gelo pode causar deslizamentos repentinos, e a combinação de superfícies escorregadias e temperaturas frias apresenta riscos. Portanto, embora a atração desses túneis seja inegável, a segurança deve sempre vir em primeiro lugar. Seja você um alpinista apaixonado ou um viajante curioso, as cavernas da geleira Mendenhall oferecem uma visão emocionante das poderosas forças da natureza. Imagine-se vagando por esses corredores de gelo, onde as paredes parecem brilhar com luminescência gelada. Você está pronto para essa aventura? Você já se perguntou onde realmente estão seus dinheiro? Pode surpreender, mas apenas cerca de 8% do total de dinheiro no mundo existe em forma física, como moedas e notas. A maior parte do nosso dinheiro é digital.
guardada com segurança em contas bancárias e em várias bases de dados. Esse dinheiro digital inclui tudo, desde os saldos que você vê no seu aplicativo bancário, até os fundos usados para compras online. Isso nos permite transferir grandes quantias quase instantaneamente e acessar dinheiro a qualquer hora e em qualquer lugar, com apenas um clique. Mas essa dependência da moeda digital levanta questões interessantes sobre segurança e o futuro do dinheiro em espécie. Em um mundo onde o dinheiro físico está se tornando cada vez mais raro, como você se sente sobre as mudanças na forma como gerenciamos nossas finanças? Você está pronto para aceitar uma sociedade sem dinheiro em espécie ou prefere a sensação de moedas e notas no seu bolso? O museu realmente exibe obras de pacote? Em Massachusetts, há um museu único que destaca a arte de pacote, um artista cujos talentos ficaram à sombra do grande público. Localizado em uma cidade aconchegante, este museu oferece aos visitantes a chance de conhecer uma rica coleção de pinturas e esculturas de pacote, trazendo à vida sua criatividade vibrante. Apesar de suas técnicas inovadoras e temas fascinantes, as obras de pacote muitas vezes são ofuscadas por artistas mais conhecidos. O museu não só busca reconhecer sua habilidade, mas também informar o público sobre sua contribuição para a arte contemporânea. Com visitas guiadas e exposições interativas, os visitantes podem aprender sobre as inspirações e técnicas de pacote, mergulhando nas histórias por trás de cada obra. Esse esforço para homenagear artistas esquecidos gera discussões importantes sobre reconhecimento na comunidade artística. Ao visitar o museu, os amantes da arte podem ajudar a preservar o legado de pacote. Que tal embarcar nessa jornada e ver sua arte com seus próprios olhos? Descubra a incrível inovação em cadeiras de rodas elétricas. Esta cadeira de rodas revolucionária foi projetada especialmente para pessoas com mobilidade reduzida, permitindo que se levantem de forma suave e segura. Imagine um dispositivo que combina tecnologia e acessibilidade, facilitando a elevação dos usuários. Com funções inovadoras, essa cadeira não só garante mobilidade, mas também aumenta a independência e a interação social. Ao se levantarem, os usuários podem se comunicar em nível de olhos, tornando as situações sociais mais confortáveis e inclusivas. A segurança é uma prioridade, pois a cadeira é projetada para garantir estabilidade ao ficar em pé, resolvendo problemas comuns de quedas ou desconforto. Além disso, o design ajuda a melhorar a postura e a circulação sanguínea, beneficiando a saúde geral. A cada dia, mais pessoas descobrem as vantagens dessa tecnologia incrível, e o futuro das inovações em acessibilidade parece promissor. Talvez este seja o próximo grande passo para ajudar todos a desfrutar melhor do ambiente ao seu redor. Prepare-se para se surpreender com a memória muscular e os núcleos. Mesmo após a perda de massa muscular, como durante uma pausa nos treinos ou a recuperação de uma lesão, nosso corpo guarda algo especial. Durante os treinos anteriores, nossas células musculares ganham núcleos extras, que são o centro de controle do crescimento muscular. Isso significa que, mesmo quando começamos a perder força, esses núcleos adicionais permanecem em nossos músculos, esperando o momento de voltarmos a treinar. Quando retomamos as atividades, esses núcleos são ativados, ajudando-nos a recuperar a musculatura mais rapidamente do que se estivéssemos começando do zero. É como se seu corpo tivesse um estoque secreto de força de treino. Esse fenômeno explica por que os atletas costumam se recuperar rapidamente após uma pausa. Portanto, não importa se você está voltando de uma pausa ou apenas quer se colocar em forma, lembre-se de que seu corpo possui um incrível estoque de treinos passados. Você ficará impressionado com os antigos segredos da engenharia. O Templo de Baalbek, no Líbano, é não apenas um lugar impressionante, mas também abriga algumas das maiores pedras já usadas na construção. Imagine pedras pesando mais de 1.000 toneladas, cuidadosamente posicionadas para criar esse monumental complexo de templos. É surpreendente, mas os especialistas ainda não entendem como os antigos construtores moveram e instalaram esses blocos colossais. Isso gerou várias teorias sobre técnicas avançadas que podem ter se perdido ao longo do tempo. Havia um método único para transportar esses gigantes por terrenos difíceis. Eles usaram ferramentas simples ou máquinas engenhosas. Cada pedra deixada não apenas sugere a maestria arquitetônica das civilizações antigas, mas também nos faz questionar os limites da inventividade humana. Ao explorar Baalbek, mergulhamos em uma era cheia de mistérios e possibilidades, despertando nossa curiosidade sobre quais outros segredos o passado pode guardar.
Prepare-se para se surpreender com as espécies extintas da Terra. Você sabia que impressionantes 99% de todas as espécies que já existiram no nosso planeta estão extintas? Esse fato destaca o complexo ciclo de vida e perda que molda a biodiversidade hoje. Ao longo de bilhões de anos, a vida na Terra mudou drasticamente, com inúmeras espécies surgindo e desaparecendo. Esse ciclo é influenciado por vários fatores, como mudanças ambientais, variações climáticas e desastres naturais. Imagine a rica diversidade de seres que vagavam por paisagens pré-históricas, muitos dos quais já foram apagados da face da Terra. Sua extinção não foi em vão. Ela abriu caminho para as diversas formas de vida que vemos hoje, incluindo nós, humanos. Estudar essas extinções antigas ajuda os cientistas a entender os ecossistemas modernos e a importância da biodiversidade. Como podemos aprender com seu destino para proteger as espécies que ainda existem? Acredite ou não, a Marieke Jetner enganou o serviço secreto. No final do século XIX, Jetner conseguiu escapar das autoridades por 10 anos, usando notas de dólar falsas, cheias de erros. Um dos erros mais notáveis era que ele frequentemente escrevia o nome de George Washington errado, o que surpreendentemente não chamou atenção no início. Ele era astuto em sua estratégia, usando apenas uma nota falsa por vez, e se movendo constantemente para evitar ser descoberto. Isso lhe permitiu passar despercebido por muitos anos, fazendo pequenas compras. No entanto, sua sorte acabou, e ele foi preso. Jetner passou 4 meses na prisão por suas artimanhas engenhosas, mas ilegais. Sua história oferece uma visão interessante sobre o mundo das falsificações e o que alguns estão dispostos a fazer por lucro rápido. Descubra o verdadeiro significado do emblema do Superman. O S no peito do Superman não é apenas uma letra. Ele simboliza a esperança na cultura dos kryptonianos. Este emblema icônico representa não só o brasão da família do Superman, mas também o legado do seu planeta natal, Krypton. Quando o Superman apareceu pela primeira vez, ele conseguia apenas pular prédios altos. Os fãs admiravam sua incrível agilidade, mas à medida que as histórias evoluíam, suas habilidades também se expandiram. O Superman ganhou a capacidade de voar, força sobre-humana e visão de calor, tornando-se o lendário super-herói que conhecemos hoje. Esse crescimento reflete a jornada do seu personagem, de um imigrante confiável a um defensor da Terra. O emblema do Superman é um poderoso lembrete de resiliência e esperança, inspirando inúmeras pessoas ao longo das gerações. Então, da próxima vez que você ver esse S familiar, lembre-se do profundo significado que ele carrega e como ele reflete o extraordinário legado do herói. E se eu disser que os girassóis seguem o Sol? Esse fenômeno incrível se chama heliotropismo. Acontece quando as flores jovens de girassol giram suas cabeças para acompanhar o movimento do Sol no céu ao longo do dia. Esse comportamento inteligente permite que as plantas absorvam o máximo de luz solar, essencial para a fotossíntese, o processo que transforma a energia da luz em alimento. Quando o Sol nasce a leste e se põe a oeste, os botões florais dançam junto com ele, garantindo a maior quantidade de luz. Curiosamente, os girassóis adultos costumam olhar para o leste para receber o amanhecer, o que pode atrair mais polinizadores. Embora eles parem de seguir o Sol à medida que envelhecem, essa habilidade única mostra as estratégias geniais da natureza para crescimento e sobrevivência. Na próxima vez que você ver um campo de girassóis, lembre-se de que eles não são apenas bonitos, também são jardineiros inteligentes no mundo das plantas. Difícil de acreditar, mas Twain previu sua própria morte. Quando Mark Twain nasceu em 1835, o cometa Halley apareceu pela primeira vez no céu. Esse fenômeno celestial o impressionou tanto que ele declarou com uma frase famosa que morreria quando o cometa retornasse. Avancemos para 1910, quando o cometa Halley se aproximou da Terra novamente, e Twain faleceu. Essa incrível coincidência desperta interesse e curiosidade sobre sua previsão incomum. A crença de Twain em relação ao cometa destaca sua personalidade excêntrica e sua profunda compreensão do mundo ao seu redor. Muitas pessoas ficaram fascinadas com esse evento, questionando se ele realmente tinha uma intuição ou se foi apenas destino. Na verdade, o cometa Halley aparece a cada 76 anos, e Twain nasceu durante sua visita, o que torna sua previsão assustadoramente coincidente.
Talvez haja muito mais interessante sobre sua vida e crenças relacionadas a esse impressionante fenômeno astronômico. Você sabia que nas cavernas pode haver seu próprio clima? No incrível mundo da geologia, algumas cavernas, como a fascinante Caverna de Cristais no México, apresentam fenômenos climáticos surpreendentes que são completamente diferentes do que acontece do lado de fora. Imagine entrar em uma caverna brilhante, cheia de enormes cristais de selenita, e de repente sentir um calor e uma umidade extremos. Essas condições únicas surgem porque as cavernas retêm umidade e calor, criando seu próprio mini-clima. Ao contrário do mundo exterior, onde a temperatura pode variar bastante, o ar dentro pode ser quente e úmido, criando uma atmosfera quase tropical. Enquanto as estações mudam na superfície, na caverna está sempre úmido e quente. Essa discrepância leva ao surgimento de ecossistemas incríveis, onde formações minerais específicas e brotos prosperam. A combinação de calor e umidade favorece a formação de formas geológicas únicas. Na próxima vez que você pensar nas maravilhas da natureza, considere os climas ocultos que estão sob nossos pés. O que mais essas misteriosas cavernas podem esconder? Você sabia que seus pulmões são verdadeiros aliados? Esses órgãos incríveis têm um papel fundamental na respiração. Quando você inspira, os pulmões absorvem oxigênio do ar, essencial para o seu corpo produzir energia. Esse oxigênio vai para o sangue e chega a cada célula, garantindo seu funcionamento adequado. Mas não é só o oxigênio. Os pulmões também ajudam a eliminar o dióxido de carbono, um resíduo gerado durante a produção de energia. Cada vez que você expira, libera dióxido de carbono no ar, mantendo o equilíbrio no corpo. Esse ciclo constante de inspirar oxigênio e expirar dióxido de carbono é vital não apenas para a energia, mas também para a saúde e o bem-estar geral. Então, da próxima vez que você fizer uma respiração profunda, lembre-se do quanto seus pulmões trabalham duro para mantê-lo saudável e vivo. Você já se perguntou quais foram as primeiras palavras no fonógrafo? Em 1877, Thomas Edison entrou para a história ao gravar a canção infantil Maria Tinha um Carneirinho, em seu recém-inventado fonógrafo. Esse momento marcante deu início à tecnologia de gravação de som. Antes dessa inovação, o som só podia ser ouvido ao vivo. Não havia como gravá-lo e reproduzi-lo. O fonógrafo de Edison usava um cilindro coberto de folha de metal, onde as vibrações das ondas sonoras deixavam marcas. Ao reproduzir, essas vibrações se transformavam novamente em som. O ato simples, mas profundo, de recitar essa rima familiar, não apenas mostrou a invenção de Edison, mas também abriu portas para inúmeras possibilidades na música, na fala e no entretenimento em áudio. Você consegue imaginar um mundo sem som gravado? Graças a esse momento inovador, agora desfrutamos de músicas, filmes e podcasts ao redor do mundo. É verdade que o som de uma palmadinha com uma mão significa sabedoria. Hunter S. Thompson, um famoso jornalista e escritor, tinha uma visão única sobre questões filosóficas. Quando perguntaram a ele sobre o enigma clássico do som de uma palmadinha com uma mão, em vez de se aprofundar na discussão, ele deu uma leve batida na cabeça de quem perguntou. Essa reação inesperada mostrou a imprevisibilidade de Thompson, que era uma de suas características marcantes. Conhecido por seu estilo ousado e humor afiado, ele frequentemente desafiava o pensamento tradicional, expandindo os limites tanto em sua arte quanto na vida. Ao responder de forma tão surpreendente, Thompson não apenas divertia, mas também fazia as pessoas repensarem a natureza das perguntas e as limitações da lógica convencional. Sua resposta, uma mistura de humor, agressividade e entendimento filosófico, nos lembra que às vezes a melhor maneira de entender uma pergunta é virá-la de cabeça para baixo. Você sabia sobre a incrível densidade populacional de Tanta? Esta cidade movimentada no delta do Nilo, no Egito, tem uma densidade populacional impressionante, de cerca de 70 mil pessoas por milha quadrada, o que é o dobro de Nova York. Apesar de seu tamanho, Tanta muitas vezes fica em segundo plano, mas é um centro vibrante, conhecido por seus festivais religiosos animados e sua próspera indústria têxtil. No entanto, essa alta densidade populacional traz sérios problemas. Os moradores enfrentam dificuldades com moradia, o que faz com que muitos vivam em espaços apertados, e o tráfego intenso transforma uma simples viagem em uma verdadeira aventura. Faltam áreas verdes, dificultando a busca de locais tranquilos para escapar da agitação urbana.
Tanta é um lembrete vívido das dificuldades enfrentadas por cidades em rápido crescimento, no mundo em desenvolvimento, destacando o delicado equilíbrio entre riqueza cultural e a pressão da superpopulação. O que pode ser feito para melhorar as condições de vida, preservando ao mesmo tempo seu patrimônio único? E se eu disser que seu corpo é um abrigo para bactérias? Pode parecer surpreendente, mas há mais bactérias no seu corpo do que células humanas. Na verdade, trilhões desses pequenos micro-organismos vivem tanto dentro quanto na superfície do seu corpo, superando suas próprias células em cerca de 10 vezes. Essas bactérias não são apenas inativas, elas desempenham um papel importante na manutenção da sua saúde. Por exemplo, ajudam na digestão, quebrando alimentos complexos e facilitando a absorção de nutrientes. Além disso, esses micro-organismos atuam como uma proteção, defendendo você de patógenos nocivos que podem causar doenças. Você também pode se surpreender ao saber que essas mesmas bactérias ajudam a manter a saúde da sua pele, criando um ambiente equilibrado que reduz problemas como acne e irritação. Então, da próxima vez que você pensar no seu corpo, lembre-se de que não é só você. Você abriga uma comunidade inteira de bactérias benéficas. Não é incrível? A PH5 apresentou uma novidade incrível no mundo da moda. Roupas que mudam de cor com a luz ultravioleta, UV. Imagine usar um vestido que se transforma de branco para um lindo rosa quando você sai ao sol. Esse efeito surpreendente é possível graças a tecidos inteligentes que reagem aos raios UV. Essa tecnologia não só adiciona um elemento interessante e estiloso ao seu guarda-roupa, mas também tem uma função prática, servindo como um indicador visual da exposição ao sol. Considerando os perigos da exposição excessiva ao sol, essas roupas te lembram quando é hora de procurar sombra ou passar protetor solar. Unindo moda e ciência, a PH5 está abrindo caminho para roupas interativas e ecológicas que nos incentivam a prestar atenção à exposição solar, mantendo-nos estilosos. Você sabia que seu esqueleto se renova completamente a cada 10 anos? É verdade. A cada 10 anos, seu corpo passa por um incrível processo de renovação óssea. Essa habilidade surpreendente está ligada ao trabalho de células especiais, chamadas osteoblastos e osteoclastos. Os osteoblastos criam novo material ósseo, enquanto os osteoclastos destroem os ossos antigos. Juntos, eles trabalham constantemente para manter um equilíbrio saudável, permitindo que seu esqueleto se adapte a cargas e lesões. Com o passar do tempo ou mudanças no estilo de vida, seu corpo se ajusta, fortalecendo os ossos para atividades como correr ou levantar pesos. Essa renovação também ajuda a curar fraturas mais rapidamente, mostrando o quão adaptáveis são nossos ossos. Você pode se surpreender ao saber que, em média, temos cerca de 206 ossos no esqueleto adulto, e todos eles passam por esse dinâmico processo de renovação. Então, embora você possa sentir que está envelhecendo, seu sistema esquelético, na verdade, está se renovando, permitindo que você permaneça ativo. Não é incrível? Você sabia sobre o refúgio incomum de Frederick Douglass? Esse termo curioso, criado por Charles Dickens em seu romance Tempos Difíceis, descreve um lugar especial para se isolar quando você está se sentindo irritado. Para Douglass, um dos mais importantes líderes dos direitos civis na América, isso significava ter um abrigo pessoal em sua casa em Washington. Seu refúgio era uma charmosa cabana de pedra, onde ele podia escapar da agitação do dia a dia e desfrutar da solidão. Douglass frequentemente usava esse lugar tranquilo para refletir, escrever e recarregar as energias. O refúgio não é apenas solidão, é um espaço para criatividade e autorreflexão, permitindo desenvolver pensamentos profundos e novas ideias. Em um mundo que muitas vezes exige nossa atenção, o isolamento de Douglass destaca a importância de ter tempo para si mesmo. Assim como Douglass, cada um de nós se beneficia ao ter um cantinho aconchegante para refletir sobre a vida, longe das distrações. Como seria o seu próprio refúgio? Um canto silencioso para ler, um galpão no jardim ou talvez uma simples rede sob uma árvore?